Olá, eu sou a professora Daniela e nesse vídeo eu vou apresentar a dedução das equações gerais de transformações no plano de deformação. Aqui vamos ver algo muito parecido com o que estudamos em transformação de tensões, mas atenção, o estado plano de deformação não é um estado plano de tensão e vice-versa. Isso se deve ao efeito de Poisson, que define a relação entre as deformações na direção normal e na direção transversal. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Sabemos que o estado plano de tensões é definido por duas tensões normais, σx e σy, e por uma tensão cisalhante τxy, e que comparado ao estado triaxial de tensões, possui as componentes σz, τzx e τzy iguais a zero. Então, observando as equações para um estado completo de deformações e eliminando os termos que multiplicam com as tensões iguais a zero, podemos verificar que para um estado plano de tensões, na verdade, teremos as componentes de deformações εx, εy, εz também e γxy. Então, para que possamos definir um estado plano de deformações, vamos considerar o modelo idealizado apresentado nessa figura. Aqui, forças nas direções de x e y são uniformemente distribuídas nas bordas de um elemento e a deformação na direção de z está sendo impedida por esses dois suportes rígidos e fixos. Dessa forma, εy, γzx e γzy são iguais a zero e temos então um estado plano de deformações com as componentes εx, εy e γxy. Tudo certo até aqui? Então vamos iniciar a dedução. Observe esse elemento de área cinza, um pequeno pedacinho de material na forma de um quadrado, que corresponde à forma inicial desse elemento e que possui suas laterais posicionadas sobre os eixos x e y. Imagine então que a ação de um determinado carregamento provoque nesse elemento uma deformação que, claro, altere a sua forma, como apresentado na figura pelo paralelogramo azul. Essa deformação provocou um alongamento na direção de x, na direção de y e também a inclinação das laterais em um ângulo γxy em relação ao eixo y. Agora vamos voltar para o quadrado que representa a forma original do elemento e destacar um triângulo retângulo de base ΔX, altura y, hipotenusa ΔS e um ângulo θ a partir do eixo x. Voltando à figura anterior agora, para o mesmo ângulo θ, expandimos esse triângulo para a forma deformada. Observe que o ângulo θ corresponde à rotação do sistema de coordenadas original xy para x', y'. A figura 3 apresenta as dimensões iniciais do triângulo ΔX, ΔY e ΔS. Na figura 4, verificamos as dimensões do triângulo na forma deformada. Agora vamos parar um pouquinho nesse ponto para lembrar o que de fato estamos buscando nessa dedução. Queremos determinar as equações que nos forneçam as componentes de deformação de acordo com a rotação do sistema de coordenadas, certo? Observando essa figura, o que queremos então determinar é a equação para ε de θ. Obviamente, esse último triângulo não é um triângulo retângulo, e para que possamos correlacionar suas dimensões, podemos usar a lei dos cossenos. Nesse caso, o lado A é igual a ΔS, que multiplica 1 mais ε de θ. B é igual a ΔX, que multiplica 1 mais ε de x. E C é igual a ΔY, que multiplica 1 mais εy. Pelo triângulo retângulo da forma original, sabemos que ΔX é igual a ΔS vezes cosseno de θ e ΔY é igual a ΔS vezes o seno de θ. E que também cosseno de 90 mais γxy é igual a menos seno de γxy. Sendo que cosseno de A mais B é igual a cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A vezes seno de B,
Substituindo A 90 graus e B gama XY, temos que cosseno de 90 mais gama XY vai ser igual a cosseno de 90 vezes cosseno de gama XY menos seno de 90 vezes seno de gama XY. Cosseno de 90 é igual a 0 e seno de 90 é igual a 1. Dessa forma, temos que cosseno de 90 mais gama XY é igual a menos seno de gama XY. E menos seno de gama XY é aproximadamente menos gama XY. No gráfico da função seno, a tangente no ponto zero é igual a 45 graus. Então, para ângulos pequenos, próximos a zero, é razoável considerarmos que o seno de θ é aproximadamente igual a θ. Essa equação nos permite determinar a deformação específica normal ε de θ em qualquer direção θ a partir do eixo x, em termos das componentes de deformação εx, εy e gama xy. Para θ igual a 0, ε de θ igual a εx. Para θ igual a 90 graus, ε de θ igual a εy. A deformação ε de θ é a deformação específica na direção x', que está posicionada a um ângulo θ do eixo x, que se refere à posição inicial. Dessa forma, podemos escrever que ε de θ é igual a ε de x', a deformação específica na direção x' do então sistema de coordenadas rotacionado. Se na equação de ε de θ substituirmos θ por θ mais 90, temos a equação de ε de y', que é a deformação específica ao longo do eixo y' do então sistema de coordenadas rotacionado. Se somarmos as equações de ε de x' e ε de y', verificamos que a soma das deformações específicas normais que estão associadas a um elemento de volume do material é independente da orientação deste elemento. Observe o elemento representado na figura. A linha tracejada em vermelho representa a direção na qual queremos determinar a deformação específica normal. Substituindo na equação de ε de θ, θ por 45, temos que a deformação específica normal ao longo desta linha tracejada vermelha é igual a metade da soma das deformações específicas normal εx, εy e da deformação específica cisalhante gama xy. Isolando gama xy dessa equação, temos que gama xy ao longo da direção de 45 graus depende das componentes de deformação εx e εy. Agora, esse mesmo elemento foi rotacionado a um ângulo θ em relação ao sistema de coordenadas de referência xy para x' e y'. No entanto, essa rotação não altera a direção da linha tracejada vermelha, para a qual determinamos a expressão para a deformação específica normal nessa direção. Considerando essa rotação, vamos então obter novamente uma expressão para a deformação específica normal, só que agora substituindo θ por θ mais 45. Observamos que a linha tracejada permanece na mesma direção em relação ao elemento, esteja ele posicionado sobre os eixos xy ou x' e y', ou seja, a deformação específica normal nessa direção é a mesma. Então, podemos escrever que
Gama de xy é igual a 2 vezes epsilon de 45 graus, que multiplica epsilon de x mais epsilon de y para o sistema de coordenadas xy. E que gama x' y' é igual a 2 vezes epsilon de 45 graus, que multiplica epsilon de x' mais epsilon y' para o sistema de coordenadas rotacionado xy. Para essa equação, podemos afirmar que a deformação específica normal é a mesma para a direção da linha tracejada, mesmo mudando a orientação do sistema de coordenadas. Dessa forma, escrevemos que gama de x' y' é igual a 2 vezes epsilon de θ mais 45, que multiplica epsilon de x' mais epsilon de y'. Então, para essa equação, substituindo epsilon de θ mais 45 e substituindo epsilon de x' mais epsilon de y' por epsilon de x mais epsilon de y, determinamos a deformação específica cisalhante gama x' y' em função das deformações específicas normal epsilon x, epsilon y e gama xy do sistema de coordenadas de referência. E assim chegamos ao final dessa dedução e encontramos as expressões para as componentes de deformação associadas ao sistema de referência x' e y' em termos do ângulo θ e das componentes de deformação εx, εy e gama xy associadas aos eixos x e y.